que haja paz entre elas, no nome de Jesus. Amém? Podem subir. Deus abençoe. Ainda de pé, nós vamos dar continuidade ao livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Neemias 1, do verso 4 em diante. Amém? Todos acharam? Neemias, capítulo 1, vamos ler do 4 até o 11. Amém? Posso ler? Vamos lá. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para que a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Amém? Feche seus olhos. Peça que o Senhor fale com você, comigo, que a palavra entre no seu coração. Pai nosso, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos trouxe aqui não por um acaso do destino, mas sim para falar ao nosso coração. Que o Senhor renove a força ao cansado, perdoe aquele que pecou, que o Senhor dê graça àquele que, ó Deus, acha que não tem mais jeito, não tem mais esperança. Que o Senhor dê paz, ó Deus, a essa alma preocupada e cansada, e que o Senhor, ó Deus, faça com que a palavra do Senhor, que a espada de dois gumes, ela possa adentrar, ó Deus, dentro de nossa alma, nos libertando, nos curando e até mesmo nos exortando. Fala comigo, usa a minha vida, que eu seja a boca do Senhor, e que nessa noite a honra e a glória sejam dadas ao Senhor e não a mim. Eu oro no nome de Jesus. Amém? Tome assento, fique à vontade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente e que o Senhor dê paz à sua alma. Amém? Por ocasião do encontro, no domingo passado, nós não damos continuidade ao livro de Neemias. Mas hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos a, se não me engano, 2 domingos atrás, sobre o livro de Neemias. Nós estamos estudando o livro de Neemias capítulo por capítulo, versículo por versículo. No último domingo que eu preguei, nós falamos sobre Neemias como um consolador. Fala que Neemias, ele se dispôs a fazer pergunta. Neemias, ele orava pelo seu povo, ele se preocupou quando ele ficou sabendo sobre o seu povo. Então ele era uma pessoa que tinha empatia, era uma pessoa que estava disposta a ajudar outras pessoas. E hoje nós vamos estudar o tema da mensagem, os atributos de um
intercessor. Amém? No último domingo que nós estudamos o livro, nós vimos Neemias como consolador, aquele que consolava, aquele que ajudava. Como consolador, Neemias ele viveu perto das pessoas, e como intercessor ele viveu perto de Deus. Nós temos que entender que nós temos que estar perto de pessoas, mas principalmente nós temos que estar perto de pessoas. Há pessoas que estão perto de pessoas, mas estão longe de Deus, e não tem como você e eu termos comunhão com Deus Todo-Poderoso se nós não tivermos comunhão uns com os outros. Portanto, o cristianismo solitário, ele não existe. É necessário que você faça parte do corpo de Cristo. Então, Neemias, como consolador, ele viveu perto de pessoas, mas como intercessor, ele viveu perto de Deus. E Neemias, acima de tudo, era um homem de oração. Neemias era uma pessoa muito ocupada, porque a última frase do verso 11 diz que Neemias era copeiro do rei. Nós sabemos, estudamos no último domingo, que Neemias, por ser copeiro do rei, tinha uma responsabilidade muito grande. Ele provava e comia uma comida ou bebia alguma bebida antes do rei. Ele tinha uma responsabilidade muito grande, portanto, era um homem muito ocupado no reino do rei Artaxerxes, ou rei Xerxes, como você preferia. Mas apesar de Neemias ser muito ocupado, ele não era tão ocupado a ponto de não ter tempo para Deus. Hoje muitas pessoas estão tão ocupadas que elas não acham tempo para Deus, não acham tempo para orar. E quando nós desperdiçamos tempo e energia, nós vivemos sem orar. Quando nós vivemos sem orar, nós estamos desperdiçando tempo, estamos desperdiçando energia. Hoje muitas vezes nós não encontramos tempo para oração. Tem uma frase de um pregador que ele diz assim, que nos últimos dias o Twitter, Facebook, essas coisas, essas mídias sociais, elas vão mostrar e vão servir como prova de que a falta de oração não era por falta de tempo. Ou seja, se nós encontramos tempo para mexer nas mídias sociais, nós temos que encontrar tempo para orar. Então essas coisas nos últimos dias, elas têm mostrado para mim e para você que nós oramos não é porque falta-nos tempo, nós oramos é porque nos falta vontade, é porque nos falta desejo, é porque nos falta compromisso. E Neemias prova que apesar dele ser um homem ocupado e ter uma posição dentro de um governo, dentro de um reinado, ele não era tão ocupado a ponto de não ter tempo para Deus, porque no livro de Neemias, no livro dele, ele ora 10 vezes. Se você estudar o livro de Neemias, ele vai fazer orações 10 vezes, ele vai orar. Então isso mostra que apesar de tanta ocupação que ele tinha, ele separou tempo, ele reservou tempo para orar ao Senhor. E um dos truques do diabo é nos manter tão ocupados que nós não venhamos encontrar tempo para orar. O diabo ele coloca tanta coisa para nós fazermos que nós não encontramos tempo para orar. E a estratégia do diabo é fazer com que eu e você venhamos duvidar da fidelidade de Deus em responder às nossas orações. O diabo quer que eu e você acreditemos que Deus fechou os seus ouvidos ao nosso clamor. Por isso que muitas pessoas não oram, porque pensam assim, eu oro e nada acontece, eu oro e Deus não faz nada, eu oro, parece que Deus não me ouve, eu oro e parece que ao invés de melhorar, faz piorar. E nós caímos nessa cilada, nessa artimanha do diabo, porque ele quer que nós não acreditemos que Deus responde a oração. Mas eu quero que você entenda, Deus continua respondendo a oração. Neemias, a oração dele foi respondida porque ele acreditava na fidelidade de Deus em responder a oração. Eu sempre digo aqui quando falo de oração, que nós queremos que os outros orem por nós, mas nós não queremos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar em secreto e responder Deus que vai nos responder em secreto. Nós não oramos. E muitas vezes quando oramos, nós só oramos quando as coisas apertam, só quando não tem mais jeito, só quando não tem mais solução. Então nós temos que fazer como Paulo disse, orar sem cessar. O que é esse orar sem cessar? Não é você ficar orando 24 horas por dia, porque ninguém vai dar conta. Paulo, quando ele disse orar sem cessar, ele estava dizendo que a oração tem que ser um hábito diário na nossa vida. Todos os dias nós temos que separar um tempo para orar. No encontro nós temos uma ministração, não sei se você já foi em encontro, mas no encontro nós temos uma ministração que o tema dela é oração como estilo de vida.
A oração tem que ser um estilo de vida. Nós temos que orar todo dia, nós temos que orar sem cessar, clamando ao Senhor. Então Neemias, apesar de ser um homem ocupado, ele separava tempo. Então não se desculpe, eu não tenho tempo, meu filho, olha, eu digo para você que é pai, que é mãe, não amaldiçoe seu filho, não coloque a culpa sobre o seu filho, arrume tempo. Pastor, você não sabe como é ter filho. Eu tenho 2, já tive 2, agora eles estão crescidos. Mateus já está grandão, a Lara está grandão. Então se você tem filho, não joga a culpa para cima do seu filho. Pastor, eu fico cansado, hora de madrugada, amém? E resumindo, não há desculpa para não orar, porque tempo nós temos, o que nos falta é vontade, o que nos falta é desejo. Então, se Neemias não fosse um homem de oração, o futuro da cidade de Jerusalém teria sido outro. Então a força da oração é maior do que qualquer esforço humano. Muitas pessoas se esforçam pela força do seu braço, e pela força do nosso braço nós não vamos conseguir nada. Há momentos que é necessário nós renunciarmos à nossa própria vontade e parar de nos esforçar por força própria. Zacarias 4,6 diz: não é força nem violência, mas é pelo meu Espírito. Então a força da oração é maior do que o esforço humano, porque a oração move o céu, a oração move o coração de Deus, a oração move o trono do Senhor. Portanto, ore, não pare de orar. Olhe para o seu irmão e diga assim: ore por mim que eu vou orar por você. Amém? Olha o que você acabou de dizer, você fez um compromisso. Amém? Você fez um compromisso, dizendo: eu vou orar por você. Amém? Então, você tem que cumprir com esse compromisso. Então, quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Deu para você perceber? Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Então tem muitas pessoas que aqui estão trabalhando pela força própria, mas não estão orando, porque quando você ora, Deus trabalha em seu favor. Então às vezes é necessário você levantar a bandeirinha branca para o Senhor. Você já viu aqueles filmes de guerra, que a bandeira branca simboliza o quê? Que a pilha do microfone acabou. A bandeira branca simboliza na guerra: eu me rendo, chega de guerra, eu entrego. Então muitas vezes nós temos que levantar a bandeirinha branca para o Senhor e dizer: Deus, eu cansei de resistir, eu cansei de lutar por conta própria, eu cansei de lutar pelo meu esforço humano, porque quando eu trabalhava, agora eu vou orar porque eu quero que o Senhor trabalhe por mim. Então se você quer que Deus trabalhe por você, e quando Deus trabalha, a Bíblia diz: agindo Ele, se é por mim, então isso prova que a oração faz milagre, até a pilha volta a funcionar. A oração de Neemias tinha algumas coisas contidas, porque o texto que nós lemos aqui é Neemias orando. Quando ele fica sabendo da cidade, da condição da cidade, que as portas tinham sido queimadas a fogo, o muro tinha sido derrubado, o que aconteceu? Ele volta-se ao Senhor. E eu abro um parêntese aqui: quando chega alguma notícia ruim, ou acontece alguma coisa ruim, o que você faz? Neemias orou, Neemias se prostrou, Neemias reconheceu que Deus era Deus que podia resolver problemas. Muitas vezes, quando chega um problema inesperado, muitas pessoas se desesperam e buscam socorro no homem. Neemias não, ele foi orar. E na oração que ele fez, tinha algumas coisas contidas nessa oração que nós lemos. Na oração que Neemias fez, tinha adoração. Na oração que Neemias fez, tinha petição. Na oração que Neemias fez, tinha confissão de pecados. E na oração que Neemias fez, tinha intercessor. E se você não sabe o que tinha intercessão, se você não sabe o que é um intercessor, porque o tema da mensagem é os atributos de um intercessor. Intercessor é alguém que se levanta diante do trono de Deus em favor de alguém. Então, quando uma pessoa está intercedendo, ela está chamando a responsabilidade para si, ela está guerreando no mundo espiritual em favor não dela, mas em favor de alguém. Isso mostra amor, porque o egoísta não há intercessor que, a não ser que ele tenha amor, porque quem é egoísta não consegue interceder.
Porque o egoísta, ele pensa só em si próprio. Então, se você não está orando, intercedendo, chorando por alguém, alguma coisa está errada na sua vida. Porque a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, a sorte dele foi mudada. De vez em quando é necessário que você pare de orar por você mesmo e comece a orar por alguém. Nessa semana nós vamos ser intercessores, porque o tema da mensagem é o atributo de intercessor. Nessa semana eu peço a você que pare de orar um pouco por você e coloque alguém na sua lista de oração que não seja simplesmente você. Eu tenho certeza que você tem um amigo, uma amiga, tem um pai, tem uma mãe, tem alguém que você possa interceder. E nós vamos ver quais são os atributos de um verdadeiro intercessor. O intercessor é aquele que sente o fardo dos outros sobre si. Nós falamos um pouco, vou dar uma pincelada rápida, nós falamos um pouco sobre isso no último domingo. Porque o intercessor, quando Neemias faz perguntas, ele se sente responsável pela necessidade de outra pessoa. E quando você tem conhecimento de um problema, o conhecimento de um problema nos responsabiliza diante de Deus e dos homens. Quando Neemias soube que alguma coisa estava errada, ele chamou aquela responsabilidade para si. Então o intercessor, ele sente a dor dos outros. Ele como eu acabei de dizer, o egoísta, ele jamais vai ser o intercessor, porque o egoísta, ele não tem um amor. Neemias lamentou, Neemias chorou, orou, jejuou, e ele fez isso, não foi só um dia. Neemias orou, jejuou e se lamentou durante 4 meses pela causa do seu povo. 4 meses chorando, jejuando, orando, se lamentando. Mostra uma oração fervorosa, mostra uma oração persistente. Então, como eu acabei de dizer, essa semana nós vamos colocar na nossa lista de prioridade outras pessoas. Você vai colocar na sua lista de prioridade não só você. Se você é o topo da lista, você vai baixar o seu nome lá para o último e vai colocar alguém que precisa da sua intercessão. E eu tenho certeza que você lembrou de alguém. Lembrou de alguém? Lembrou? Essa pessoa que você lembrou, que veio assim, na sua mente, é que você vai ter que orar. Então a empatia de Neemias levou ele a ajudar outras pessoas, porque ele era sensível à causa de outras pessoas. E nós, infelizmente, vivemos dias onde o egoísmo reina, onde o egocentrismo reina. As pessoas, elas não se importam mais com a dor do próximo, porque a Bíblia diz que o amor está se esfriando e a iniquidade está se aumentando. Hoje ninguém quer saber do problema do outro. É o que eu falei no último domingo. Ninguém quer saber do problema do outro, porque ele pensa assim: eu já tenho os meus problemas, para que eu vou saber do problema dos outros? Agora imagina, eu como pastor, eu já tenho os meus problemas. E se você chegar aqui para mim hoje, pastor, eu preciso de oração para esta causa, eu dizer para você assim: vai embora, eu não quero nem saber dos seus problemas. Você não volta mais aqui. É ou não é verdade? Você não volta mais aqui. Então, nós temos que ter amor pelas pessoas. Nós não podemos buscar só os nossos próprios interesses. Amém? Cuide do interesse de alguém. Vou te dar motivo de oração. Você pode orar por mim, pela minha família, pelos meus filhos. Você pode orar pela igreja, Ministério Crescer em Cristo. Você pode orar pelas eleições que estão por vir, que o futuro da nação nos próximos 4 anos, dos meus filhos e dos seus filhos, está chegando. E se você e eu votarmos errado, embasado naquilo que a gente acha, nossos filhos vão sofrer. Porque eu e você, nós já estamos velhos, nós já temos maturidade para saber o que é certo e o que é errado, porque o nosso caráter já foi formado. Mas os meus filhos, o Mateus já tem, mas a Laura ainda não tem. Quem aqui tem menino pequeno sabe do que eu estou falando. Então cuidado, eu falei isso domingo retrasado, cuidado em quem você vai votar. Amém? Então motivos de oração nós temos muitos. Tem ou não tem? Então nós temos que orar. Então o intercessor é aquele que sente o fardo, é aquele que quando fica sabendo de algum problema, ele não fica omisso, ele não fica passivo, ele não dá uma de Joãozinho sem braço dizendo: o problema é dele, ele que se vire. Não, Neemias não era esse tipo de
pessoas. Neemias, quando ele ficou sabendo, ele sentiu a dor. Mesmo, é interessante que mesmo ele estando no luxo, porque ele era copeiro do rei, ele tinha luxo, ele tinha do bom e do melhor, mas ele prefere abrir mão do bom e do melhor em favor de outra pessoa. Isso é amor, amém? Então, com bom e com suave é que os irmãos vivam em comunhão. Se você não vai conseguir vencer sozinho. Quinta-feira passada eu preguei sobre, o tema era Nós somos a morada de Deus, baseada no tabernáculo construído lá no Antigo Testamento, no deserto. E uma das coisas que Deus mandou fazer foi, o tabernáculo foi feito de uma madeira de acácia. A madeira de acácia na Bíblia simboliza a natureza pecaminosa do homem. E Deus mandou cortar essas árvores de acácia. E essas árvores de acácia normalmente elas eram cortadas quando elas ainda estavam vivas. E Deus, na sua muita sabedoria, sabia que a madeira, quando ela está verde, ela recolhe, ela diminui. E o que Deus mandou fazer? Porque Deus sabia que se colocasse uma tábua do lado da outra, não podia ter brecha. E o que Deus mandou fazer? Moisés fazer? Mandou fazer engaste. Mandou fazer como se fosse elos de corrente, onde as madeiras não fossem separadas umas das outras. Nós temos que entender que nós não somos simplesmente um agrupamento de crentes, nós somos uma família. Se um chora, o outro tem que chorar junto. Se um se alegra, o outro tem que se alegrar juntos. É por isso que o salmista diz: quão bom é viver em união. Então você tem que chorar quando eu chorar, eu tenho que chorar quando você chorar, e nós temos que sentir o fardo, a dor uns dos outros, amém? Muitas vezes eu não consigo dormir, porque eu não consigo viver muito tranquilo, eu fico muito preocupado e muito ansioso, não é por causa dos meus problemas, porque os meus eu já levei tanta bordoada por causa do ministério, que eu já estou meio calejado. De vez em quando eu fico meio assim, mas não tanto quanto eu ficava antes. Eu fico mais preocupado com problemas de muitos de vocês, que às vezes não têm maturidade de entender que com Deus tudo coopera para o bem. Então o seu problema às vezes me faz ficar sem dormir. Fala para o seu irmão assim: para de dar problema para o pastor. Não vou falar. Ou seja, deixa eu dormir em paz. Mas brincadeira à parte, que nós possamos sentir a dor uns dos outros. Quando você vê alguém sofrendo, não seja omisso, se entregue, clame a Deus em oração, amém? Outra coisa que aprendemos com o texto: o intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. O verso 5, a parte A, diz assim: então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Então soberania o que é? Soberania é Deus e seu poder, Ele tem domínio sobre toda a criação. Tudo que existe na face da terra está sobre o poder de Deus, debaixo do poder de Deus. E nada, absolutamente nada na face da terra acontece sem a permissão de Deus. E pela soberania de Deus, nada, absolutamente nada, pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Portanto, não se preocupe pensando assim: fulano de tal vai impedir a minha bênção. Não. O que Deus tem para você, a soberania de Deus, não vai deixar com que alguém ou alguma coisa possa impedir, porque o intercessor, ele se aproxima de Deus com reverência. Neemias disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ou seja, ele começa a oração dele adorando a Deus. Fecha a porta de Quimas. Ele começa a oração dele adorando a Deus. Então, o grande problema meu e seu, eu falo isso aqui diariamente, é que nós entramos na presença de Deus de forma errada. Na maioria das vezes, quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos assim: Senhor, em nome de Jesus, eu preciso. Senhor, em nome de Jesus, me dá. Senhor, em nome de Jesus, faz isso. Neemias, ele entra na presença de Deus e adora a Deus primeiro. Porque ele entende que Deus é soberano, ele entende que Deus governa o céu, ele entende que Deus governa a terra. Por isso ele dá atenção primeiro à grandeza de Deus, antes de pensar no seu problema.
Ou seja, ele reconhece que Deus é Deus antes de pensar no problema dele. Tem crente que é igual a filha da sanguessuga. Provérbios diz que são duas filhas que a sanguessuga tem. Uma chama Dá e a outra chama Dá. Tem gente que entra na presença de Deus igual sanguessuga. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, e não adora, não reconhece que é pecador, não reverencia, não reconhece como Neemias, não reconhece a soberania de Deus. Então ele dá atenção à grandeza de Deus, à soberania de Deus, antes de pensar no problema dele. Então aproxime-se de Deus, sabendo que Deus é soberano, sabendo que Deus é onipotente, e nós precisamos curvar diante de Deus, com temor e com reverência. Uma coisa que nós perdemos o costume, e que é um costume benéfico, e eu falo que costume ele vem por repetição. Hábito se faz um hábito por repetição. Um hábito e um costume que muitos de nós perdemos é quando entramos na presença de Deus ou quando entramos na igreja, dobrar o joelho. Ninguém fez. A maioria de nós. É ou não é? Aí você vai dizer assim: ah, pastor, isso aí é religiosidade. Isso aí é coisa de crente, como que eu posso dizer, tradicional. Não, isso é de atitude de pessoa que teme a Deus. Isso é atitude de pessoa que reverencia a Deus. Nós podemos orar sentado? Podemos. Podemos orar em pé? Podemos. Podemos orar andando de um lado para outro? Podemos. Mas há momentos que nós precisamos dobrar o nosso joelho com temor e com reverência. Porque quando nós dobramos o joelho, o que é que nós estamos dizendo para Deus? O Senhor é e eu não. O Senhor pode e eu não. O Senhor tem e eu não. Se o Senhor não fizer, eu não consigo. Todos os grandes homens que contemplaram a grandeza e a glória de Deus, eles se dobraram, ou se não se dobraram, eles caíram com o rosto em terra e adoraram ao Senhor, porque reconheceram que Deus é soberano. Então, quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Tem problemas aqui que são grandes demais, porque o seu Deus está pequeno demais. Vou repetir, tem problemas aqui que estão grandes demais, porque o seu Deus se tornou pequeno demais. Porque eu e você olhamos mais o problema do que para a grandeza e a soberania do Deus, que controla tudo e todos, que tem o poder sobre toda a terra, que fez céus e que fez a terra e o mar e tudo que nele existe. Então, quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Daniel, ele disse assim, que o povo que conhece a Deus é forte, é ativo. Se você conhece a Deus, você tem que ser forte. Ah, pastor, eu estou igual galinha de Angola. Já viu galinha de Angola? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. É o que ela fala, não é? Ela não fala, mas se você prestar atenção, parece que ela está falando. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Tem crente que é crente galinha de Angola. Ele nunca está forte. Ele nunca sai do problema, ele nunca consegue vencer nada, porque o Deus dele é um Deus pequeno. O Deus que eu prego, o Deus que você ouve, o Deus que dá a Bíblia, é um Deus grande. Seu problema é pequeno. Faz assim para o seu irmão, seu problema é desse tamanhozinho assim. Agora fala para ele assim: o seu Deus que cabe é tão grande que eu não sei nem como. Tão grande, mas tão grande. Amém? Então reconheça a soberania de Deus, porque nada pode impedir os planos de Deus na sua vida, porque Ele é soberano. Amém? Volte aqui para mim, porque pede para falar alguma coisa, sempre estende, né? Sempre, não inventa moda. Volta aqui para mim. Outra coisa que aprendemos com a palavra, no verso 5, a parte B. O intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus, porque a parte B diz assim, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Quem intercede, quem confia em Deus, ele sabe que Deus é fiel para cumprir as promessas dele. Ele sabe que Deus não é homem para mentir, muito menos para se arrepender. E eu quero que você entenda que Deus firmou uma aliança comigo e com você, uma aliança eterna, que Ele vai ser o nosso Deus e nós vamos ser o povo dele para sempre. Ele vai sempre estar comigo e com você, e nessa caminhada Ele prometeu nos guardar.
nos proteger, e Ele nos prometeu nos receber na glória. A Bíblia diz que no porvir é 100 vezes mais nessa terra, e no porvir, vida eterna. Então Deus vai cuidar de mim e de você nessa terra, e não somente nessa terra, mas no porvir, quando a morte chegar, ou nós formos arrebatados, nós seremos recebidos na glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então não confie nos seus próprios méritos, mas na fidelidade de Deus. Neemias, ele orou, porque ele sabia que Deus era fiel, ele sabia que Deus era misericordioso, apesar do povo ter pecado contra o Senhor. Preste atenção nisso. Quanto mais teologia você conhece, mais comprometido com a oração você vai ser. O que é teologia? Conhecimento de Deus. Quanto mais você conhecer de Deus, mais comprometido com a oração você vai ser. O outro lado da moeda: se está orando pouco, é porque conhece pouco do Deus que você diz que serve. Porque quanto mais teologia você conhece, mais comprometido com a oração você vai ser. Ore mais. Ore mais. Amém? Vou repetir uma oração que eu sempre... Uma frase que eu sempre faço. Falo: se oração fosse alimento, quanto você pesaria? Se oração fosse alimento, quanto você pesaria? Ia ter que pesar naquelas balanças de... nem sei que balança, porque está tão magro que não tem nenhuma balança para pesar. Amém? Segura isso aqui. Então, isso, falei sobre soberania e fidelidade de Deus. O intercessor é alguém que é persistente com Deus em suas súplicas. A parte 6, o verso 6 do versículo 6: que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Entende? Então, o intercessor é aquela pessoa que não descansa e não dá descanso para Deus. Neemias, ele foi incansável. Neemias orou de dia e de noite. A oração dele foi contínua e perseverante, porque ele disse: eu estou orando de dia e de noite. De dia e de noite. Então muitas vezes nós começamos a orar, interceder por uma causa, e logo nós abandonamos. Neemias orou e jejuou 120 dias, 4 meses, como eu falei, de dia e de noite. Ele insiste com Deus. Muitas pessoas não alcançam vitória da parte de Deus, sabe por quê? Começam e param. Vou te dar um exemplo claro. Orar é igual mexer em caixa de marimbondo. Você já mexeu em caixa de marimbondo? Quando você começar a orar, vou te dar um exemplo. Quando você começar a orar, situações vão se levantar contra você, para testar a sua fé, para ver se você vai continuar orando ou não. Aí você começou a orar, mexeu na caixa de marimbondo, o marimbondo veio com toda a força para cima de você. Aí você fala assim: esse marimbondo aí, se me picar eu morro, eu tenho alergia dele, eu vou parar de orar porque está incomodando ele. Então muitas pessoas começam a orar e param. Não, o intercessor é alguém que se coloca em favor de alguém. Ele é uma pessoa que não tem cansaço para ele persevera. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7,7, versos 7 e 8: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Insistência. Eu orei para pastor, eu já estou orando, já tem 2 anos. Eu tenho promessa que há 10 anos Deus me fez, até hoje não cumpriu, e eu não parei de orar. Insistência, persistência, perseverança. Henry Ford disse assim: mais são os que desistem do que os que fracassam. O que você entende por fracasso? Houve uma tentativa, não é? O que você entende por desistência? Nem tentou. Tem gente que nem tenta. Tem gente que não esforça para tentar. Olha, nós estamos para ir para quantos anos? Essa igreja? 8? Esse ano? 7 ou 8? É 7 ou 8?
Não sei. É 8, esse ano faz 8 anos. Eu estou insistindo, tem 8 anos com Deus. Se eu fosse desistente, quem sabe você não estaria aqui ouvindo, pastor. Persistente. E situações assim que se eu fosse contar para você, você teria falado, pastor, se fosse eu já teria desistido. Mas porque eu sei em quem eu tenho crido. Como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele vai se levantar em meu favor. Mais são os que desistem do que os que fracassam. Tem gente que desiste, começa uma coisa e desiste. Vou provar para você, nas mínimas coisas. Quem já começou, não precisa levantar a mão. Quem já começou a ler o livro e parou? Quem começou o ano e falou assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Leu Gênesis, chegou na genealogia em Levítico, João filho de Maria, Maria filho de João, Maria filho de Pedro, parou. Quem já começou a fazer dieta e parou? Quem já começou a fazer um curso e parou? Quem orou assim e falou assim, Deus, esse ano eu vou mudar. Chegou em janeiro, fevereiro, já esqueceu do que falou para Deus. Isso acontece muito na virada do ano, né? Esse ano vai bombar, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano, Deus, é o ano da minha mudança. Aí o ano muda, mas se eu não mudar, fica a mesma coisinha. É ou não é? Nós queremos que o Brasil mude, mas a gente não muda. Não é? A gente quer que o Brasil tenha um tempo de paz, de alegria, de vitória, de prosperidade. Mas se não começar aqui, ó, de mim. Certa vez, esses dias, uns meses atrás, eu fui abastecer no Carrefour e eu pus R$50 de álcool e R$50 de gasolina. Fui lá no caixa pagar, dei o cartãozinho, né? Estava registrado só R$50. Eu olhei assim na tela e falei assim, moça, está errado. Eu abasteci foi 50 de gasolina e 50 de álcool. Ela pegou, saiu do caixa, foi lá, chamou a frentista, era uma mulher. A mulher veio desesperada, porque quem ia pagar o 50? A frentista. Aí se é um mau caráter, ele ia sair e falar assim, graças a Deus. Deus me abençoou, obrigado Jesus. Não é? Aí depois fica falando mal dos políticos, fica falando mal do pai, da mãe, do pastor, da sociedade em si, mas não muda. Um outro exemplo que aconteceu. Eu fui no circo, né, um tempo atrás, com minha família. Aí tinha a fila para comprar o ingresso e a fila de quem já comprou o ingresso. Aí os que compraram o ingresso, que estavam perto do portão, mas tinha uma fila do tamanho do mundo para entrar, o brasileiro no seu jeitinho do inferno, ao invés de esperar todo mundo entrar, o que ele fez? Viu que o portão abriu, os que estavam lá perto na fila, pegou e passou na frente. Então nós temos que aprender a mudar primeiro. Amém? Porque o intercessor, nem sei porque eu entrei nesse assunto, mas o intercessor é aquele que tem perseverança, é aquele que não desiste, é aquele que é incansável, é aquele que bate até ele ser respondido por Deus, é aquele que vai clamar até Deus responder ele. Amém? Jacó disse assim, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Segurou lá no anjo, que era uma teofonia, que era uma manifestação de Deus em forma de anjo. O anjo apresenta ali como Deus e ele fala assim, eu não te deixo ir enquanto o Senhor não me abençoar. Isaías disse assim, clama a mim, que eu vou te responder coisas grandes e ocultas. Então é necessário você ter perseverança. Eu já vi muita gente entrando nessa porta dentro, animado, vou buscar Deus. Aí ele começou a buscar Deus, veio um problema, ele desistiu, desviou, e hoje não acredita mais em Deus. Seja persistente, amém? Fala para o seu irmão assim, você vai desistir agora? Amém? Deixa eu te dar um conselho de amigo. Porque o pensamento de desistir vem.
desistir de alguma coisa, de um sonho, de uma pessoa, ele sempre vem. De vez em quando, em mim também, como eu sou ser humano como você, vem esse pensamento. Eu já passei por situações que eu pensei assim: eu vou desistir desse negócio de igreja, desistir desse negócio de ser pastor, porque não é fácil não, né? Não é fácil. Mas aí eu começo a pensar assim: eu já cheguei até aqui, trancos e barrancos, erros e acertos, choros e alegrias, eu cheguei até aqui. Se eu cheguei até aqui, por que eu vou desistir? Ou seja, se eu enfrentei tanta coisa e eu estou de pé, para que eu vou desistir? Eu cheguei até aqui. Repita comigo com força e com coragem: eu cheguei até aqui. Vamos de novo: eu cheguei até aqui. Amém? Então, se você chegou até hoje, vai desistir por quê? Amém? Vamos lá, tem muita coisa ainda. Vanessa já levantou, tá? Agonia quando ela levanta. É porque quando ela levanta, está acabando o culto. O intercessor é aquele que reconhece os seus pecados e o pecado do povo e confessa o pecado, tanto seu quanto do povo. Porque o intercessor, Neemias, ele percebeu que o povo estava sofrendo porque eles haviam pecado contra Deus. E o pecado, ele faz isso. Ele tem consequência, ele traz derrota, ele traz vergonha, né? A gente vê que muitas das coisas que nós estamos passando hoje, vivendo hoje, são causas passadas. Gálatas 6,7 diz: de Deus ninguém zomba, o que o homem plantar, certamente ele colhe. Então, às vezes, o que nós estamos vivendo hoje, plantação é errada lá atrás. Plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Então Neemias, ele entende que a causa da derrota do povo era o pecado. Se você percebeu que o que você está vivendo de mal hoje é causa do pecado, te dou um conselho. 1 João 1,9: se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar. Só que Deus perdoa, mas a consequência do pecado perdura. Esse é o problema do pecado: é uma fraude, ele oferece prazer, mas traz escravidão. O intercessor, ele se identifica com os pecados do povo. Neemias, ele faz confissão. É interessante que Neemias não tinha pecado, mas Neemias, ele ora confessando o pecado dele e do povo. Ele diz assim: faço confissão, verso 6, a parte B, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de Deus e a casa de meu pai temos pecado. Então Neemias, ele não culpa. Neemias, ele se identifica com as outras pessoas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós somos um corpo. Você crê nisso? A Bíblia diz: nós somos um corpo. O corpo tem seus membros e cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. Se nós somos um corpo, o que você faz de errado me afeta, e o que eu faço de errado te afeta. Por isso que o seu testemunho lá fora é muito importante. O seu testemunho lá fora é muito importante. Sabe por quê? Se você fizer alguma coisa errada lá fora que não condiz com a atitude cristã, a primeira coisa que as pessoas vão perguntar: onde você congrega? Não é? Aí você vai falar assim: eu congrego lá com o pastor Wellington, na igreja do Ministério Crescer em Cristo, lá na rua 3, no centro. Aí a pessoa vai falar assim: mas seu pastor é bom, né? Seu pastor deixa você fazer tudo, né? Não é? Então o que você faz me afeta. Olha para Josué capítulo 7. Quando eles foram conquistar a cidade de Ai, a cidade chamava Ai ou Ai. Eles foram, para resumir, ganhar tempo, eles foram, perderam a batalha, alguns morreram, eles voltam envergonhados. Josué vai orar a Deus e Deus fala para ele assim: por que você está orando? Israel pecou. Mas só Acã tinha pego a capa babilônica e algumas coisas que não podia pecar. Mas Deus vira para o povo e diz assim: Israel pecou. Então o que você faz me afeta, e vice-versa. Então, cuidado com o seu testemunho. Amém? Fala para o seu irmão assim: fique esperto. Amém?
lugar. Amém? O intercessor, ele fez confissões específicas, porque hoje tem muitas confissões de pecados que são genéricas e são sem especificação. Eu sempre costumo dizer assim, que a gente costuma pedir perdão no atacado. Como que é o perdão para Deus no atacado? Deus, perdoa todos os meus pecados. É ou não é? Fácil, né? Deus perdoa todos os meus pecados. Tem traduções bíblicas que diz que Davi, enquanto ele não enumerou os pecados, ele não teve perdão. Ou seja, nossa confissão de pecado não pode ser genérica e sem especificação, não pode ser sem convicção de pecado e sem quebrantamento. Pecou? Eu tenho que dizer onde, com quem, por quê. Tem que ser específico com Deus. Pastor, Deus sabe, Ele sabe, mas Ele quer ver você e eu confessando o pecado. Amém? Neemias foi específico com Deus, e para que a oração tenha efeito, ela precisa ser acompanhada de confissão. Tem que confessar o pecado. Quem quer confessar o pecado comigo hoje? Ninguém? Tem certeza? Não? Vou passar para outra, né? Quem quer confessar o pecado? Confessa com Deus então. Vamos lá? O intercessor, ele se fundamenta nas promessas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus e a oração, elas vão andar juntas. Se não tiver Bíblia no coração, é impossível ter oração. Tem gente que não consegue orar porque não lê Bíblia. É ou não é? Tem gente que não consegue orar 5 minutos porque ele não lê Bíblia. E você, quando for orar, você vai orar Bíblia. Você vai orar o que está escrito na Bíblia. Então o intercessor, ele precisa conhecer a palavra, porque a palavra é o combustível que alimenta a vida de oração. Sem palavra nós morremos. Eu fico vendo a dificuldade, não é julgando ninguém não, nem te condenando, mas há uma dificuldade para nós acharmos textos bíblicos que são simples de achar. Eu vi isso hoje. Abre a sua Bíblia no livro de Neemias. Aí eu fico em silêncio. Abre a sua Bíblia no livro de Neemias. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Por que eu fico repetindo? Porque eu estou ouvindo isso aqui, ó. Aí eu dou uma olhadinha de rápido de olho aqui, tem uns que está assim, meu Deus, tem misericórdia. Jesus amado. Calma aí, pastor. Calma aí. E vai lá no índice, até no índice não consegue achar. Né? Aí eu estou aqui, Neemias capítulo 1. Posso ler? Neemias capítulo 1. Posso ler? Acha aqui, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda. Oh, meu Deus. É porque não está lendo lá em casa, irmão. Não é? Aí como a irmã Ligade disse, esse livro existe? Existe, irmão. Abre o livro de Judas. Aí você fala assim, Deus deu um livro para Judas que traiu Jesus? Não, mas então tem que bagunçar demais. Se eu não me engano, Charles Spurgeon, ele diz assim, a Bíblia que está toda em pedaços é de alguém que não está em pedaços. Ou seja, tem gente aqui que as páginas da Bíblia estão coladas uma na outra ainda. Quando já comprou a Bíblia nova, sabe? As páginas elas vêm meio coladinhas uma na outra, não vem? Eu conto sempre a história da mulher. O pastor foi pregar, foi jantar na casa de um casal. Ele chega lá e janta, come. Caso você queira me chamar para jantar, meu número é 985049661. Diz amém. Ninguém diz amém. Aí o pastor foi jantar na casa. Tem gente que vai pegar meu número aí, já gravou só para pedir oração depois. Aí o pastor foi na casa jantar. Ele vai embora depois de 1 ano. Ele volta na casa do casal da igreja. Pastor, aí a dona da casa, pastor, por acaso o senhor não levou uma colher aqui? Às vezes o senhor pegou por engano, por acaso, o senhor não viu, o senhor não levou uma colher? Aí o pastor vira para ela e diz assim, eu deixei dentro da sua Bíblia. Deu para entender? Tinha 1 ano que ela não abria a Bíblia.
Então, irmãos, a palavra de Deus e a oração vai andar junto. Você vai orar é Bíblia. Você quer ter uma vida eficaz de oração? Leia a Bíblia. Amém? Porque o intercessor Neemias sabia que Deus tinha zelo por cumprir a palavra. Jeremias, Deus disse assim: eu velo pela palavra para cumprir. Então Neemias começou a oração dizendo para Deus: lembra-te. Aí você pergunta assim: Deus se esqueceu? Não, a memória de Deus é infalível, mas Deus de vez em quando Ele gosta que a gente lembre. Ele tem promessa. E quando você lembra, começa a oração dizendo assim: Senhor, Salmo 119, se eu não me engano, 49, diz assim: Senhor, lembra-te da tua palavra dada ao teu servo, palavra na qual tu me fez esperar, tua palavra me dá força no dia da angústia. O salmista diz: Senhor, lembra da palavra que o Senhor me deu. Então, de vez em quando você pode ter a coragem e a ousadia de entrar na presença de Deus e dizer assim: Deus, o Senhor lembra daquele dia que o Senhor falou comigo? Lá no monte, na vigília, naquele culto, aquela palavra, o Senhor lembra? Sabe por que a gente esquece? Porque a gente não tem o hábito de pegar uma caneta quando alguém está pregando. A gente não tem o hábito de pegar uma caneta. Deus falou isso comigo hoje, anotar. Porque a gente esquece muito rápido. Não esquece? Qual que era? Vou provar que a gente já esqueceu. Qual que é o tema da mensagem que eu disse que nós pregamos no domingo retrasado sobre Neemias? A Gadi lembrou. As marcas de um consolador. Então você viu que eu te dei tanta informação hoje, agora em poucos minutos, que nós já esquecemos o que eu falei no início. Se a gente já esqueceu o que falou no início, não vai conseguir lembrar. Então, eu tenho que correr. Meu horário já foi. Vamos lá. O intercessor Neemias sabia que os pecados do povo, apesar de o povo ter pecado contra Deus, não anulavam a aliança de que Deus tinha com ele. Porque ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel. Porque a nossa fraqueza não anula a salvação pela graça de Deus. O nosso pecado, mesmo quando nós pecamos, nós não deixamos de ser chamados filhos de Deus, nós não deixamos de ser servos de Deus, porque a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Amém? Amém. Pensei que Jesus tinha voltado e eu tinha ficado. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Diz amém. Amém? Então entenda que não há nada que você possa fazer para Deus, para Ele te amar mais ou te amar menos. Porque o pecado desperta a ira de Deus, mas o arrependimento desperta a compaixão de Deus. O pecado causa o juízo de Deus, mas o arrependimento causa a salvação. Então Neemias foi essa pessoa que era um intercessor, que confiava na palavra, que sentia o fardo de outras pessoas, que reconhecia que Deus era soberano e que era insistente com Deus. Nós vamos orar. Fique de pé, por favor. Como nós falamos sobre intercessão, você não vai orar por você hoje. Amém? Se você orar por você simplesmente hoje, você vai mostrar muito egoísmo. O que você vai orar? Você vai escolher alguém. Já está cutucando o seu irmão e fala assim: não estou precisando da sua oração hoje. Vai, fala para ele: estou precisando da sua oração hoje. Amém? Ou em outras palavras, eu oro por você, você ora por mim. No final da história, todo mundo sai abençoado. Amém? Amém? Então você vai orar. Eu acho que todo mundo sabe, né? Porque todo mundo senta um do lado do outro. Mas o irmão vai orar para a esposa dele. A Diana vai orar para a irmã dela. O Jacó vai orar para a esposa dele. A esposa dele vai orar para a mãe dela. E sério, fica aqui do lado da Paula, para ela orar para você. Amém? Amém. Deu para você entender? Você vai orar para alguém que está do seu lado aí, não por você.
Agora, não esquece de mim não. Amém? Ore por mim, que eu vou orar aqui por você. Tá bom? Então nós vamos orar. Ore também por este ministério. Amém? Vamos orar. Vamos insistir com Deus, porque o que pede recebe, o que bate encontra. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, nós cremos na soberania do Senhor. Nós cremos que o Senhor tem todo o poder e nada pode impedir os teus desígnios, os seus propósitos. Nós aprendemos aqui que Neemias intercedeu, ele clamou e sentiu o fardo daquele povo. Ele não se preocupou consigo próprio, ele abriu mão do seu conforto, porque ele tinha empatia, ele orou, ele ajudou, ele abriu mão daquilo que ele era em favor de outras pessoas. E como, ó Deus, a tua palavra diz que Neemias orou de dia e de noite, ele entrou na sua presença durante 120 dias. Ó Deus, ele clamou, ele chorou, ele jejuou, ele se lamentou, ele chorou em favor do povo. Nesse momento nós oramos uns pelos outros. Nós oramos, ó Deus, em prol uns dos outros, te pedindo que o Senhor nos abençoe. E como pastor do teu povo, eu quero abençoar esse povo que aqui o Senhor trouxe hoje. Eu quero pedir uma bênção especial para esse povo no decorrer desses dias. Te pedir que o Senhor venha sustentar esse povo, para que esse povo não desista, Pai, para que esse povo seja perseverante, para que esse povo tenha a palavra do Senhor guardada no coração, para que eles tenham força para orar. Ravai, savai, ará, savai, assami, andegai. Gera fome, Senhor, fome não de pão, mas da palavra do Senhor, porque nós conseguiremos orar, intercedermos pelos outros, quando nós lemos a tua palavra. E eu oro em nome de Jesus, o Senhor, em prol dessa igreja, te pedindo como já nos orou, alarga as nossas fronteiras. Nós queremos crescer em número, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a ganhar almas. Em nome de Jesus, nos ajuda a ganhar os filhos pródigos, ó Deus, trazê-los de volta à casa paterna. E eu quero orar aqui em nome de Jesus em prol dessa família que aqui está representada hoje. Peço ao Senhor que leve a tua provisão, o seu milagre, aonde estiver, ó Deus, o ente querido desse homem e dessa mulher. Se ele ainda não é salvo, que ele seja salvo. Se ele está desempregado, que as portas se abram. Se ele está enfermo, que ele seja curado agora, na autoridade do nome de Jesus. Se ele está desesperado, que ele sinta agora em nome de Jesus a paz do Senhor. Da graça, vá, ore para alguém, chore para alguém agora, clame em voz alta e peça a Deus para abençoar essa vida que está ao seu lado. Faça como Neemias, seja persistente, o que bate a porta abre, o que clama é respondido pelo Senhor. Dai, sai, anda, cai, a vaca, sai, anda, cai. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus eu repreendo todo mal sobre o seu casamento. Em nome de Jesus eu repreendo todo mal sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus eu repreendo todo mal sobre a sua saúde. Que tu receba saúde. Em nome de Jesus sobre a sua vida. Para a glória e para a honra do Senhor. Em nome de Jesus seja abençoado. Em nome de Jesus receba da graça e da paz do Senhor. Em nome de Jesus eu te abençoo. Para a honra e para a glória do Senhor. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vem aqui, José. Amém. O pastor não pode fazer propaganda política. Por isso eu vou simplesmente orar por ela. Ela é candidata a deputada estadual do senador Canedo. Nós vamos simplesmente orar por ela. Amém? Para que o Senhor a abençoe. Depois ela vai te dar um número ao termo do culto, caso você não tenha um candidato. Mas como nós estamos falando sobre intercessor, eu conheço a Lucélia, ela congregou 5 anos comigo. Amém? É uma pessoa fiel a Deus. Amém? Eu não vou falar de política aqui, apesar de que eu, de vez em quando eu tenho falado, mas como nós estamos falando sobre intercessão, nós vamos interceder por ela. Amém? Amém? Estenda as suas mãos para cá. Pai querido, eu oro em
política em geral? Porque a nossa vida está em risco. Você concorda comigo? Nosso futuro está em risco. As eleições nunca foram tão sérias como vai ser essa eleição da semana que vem? Domingo que vem. Nunca foram tão sérias, porque como eu tenho vos exortado, há projetos no Senado para prejudicar a igreja brasileira, para perseguir a igreja. E se nós votarmos errado, nós vamos passar por um grande problema. Então você vai orar. Se você tiver um candidato, você vai orar por ele. Se você não tiver, você vai orar pelo país que você vive. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós falamos sobre intercessão e nós queremos te pedir em nome de Jesus, em prol, ó Deus, dessa nação, que o Senhor venha, ó Deus, abençoar, Senhor, os políticos, os candidatos